Nós iniciamos este nosso momento de estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia, queridos irmãos, o que é uma liturgia e para que serve a tal da liturgia? O pastor, para todos os nossos momentos de culto, todo fim de semana, o pastor ele faz ou escreve uma liturgia. Para todos os cultos, nós temos sim uma liturgia. E parte da liturgia é aquilo que vocês conseguem enxergar através dos nossos slides. Na verdade, a congregação tem uma parte resumida da liturgia, tem momentos em que a comunidade participa também dessa liturgia, através dos cânticos, através de quando o pastor convida a comunidade a participar, mas quem sempre escreve a liturgia ou prepara a liturgia é o pastor. Eu acho que vocês já conseguem imaginar o que é a liturgia. A liturgia é a sequência que nós temos no nosso momento de culto. Isso que é a liturgia. Mais uma vez, como no nosso estudo anterior, eu poderia dizer para vocês, olha, está aí, acabou, vocês já sabem o significado da liturgia. Mas a liturgia ela é muito mais profunda, tem um significado muito grande. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que tudo tem que ser feito com ordem e com decência. E o apóstolo Paulo também quis dizer isso a respeito do culto. O que significa a palavra liturgia? Liturgia vem do termo liturgel ou liturgoi. E liturgia é algo que se repete, algo que tem uma repetição. Por isso que no nosso momento de culto, muitas das coisas a gente ouve em todos os cultos. Como, por exemplo, a invocação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes o pastor ele acaba aumentando um pouquinho, dizendo em nome de Deus que criou o mundo, em nome do Filho, aquele que veio ao mundo e morreu por nós na cruz, em nome do Espírito Santo Consolador, aquele que está junto de nós em todos os momentos da nossa vida. Mas essa é uma parte que nós repetimos em praticamente todos os nossos momentos de culto. Mas o que é a liturgia? Liturgia ele é o serviço sagrado que era realizado lá no tabernáculo, também pelos servos de Deus, pelos sacerdotes. E algo muito interessante é o seguinte, que desde aquela época se tinha uma ordem e decência no culto. E não é diferente nos nossos cultos de hoje. Logicamente que nós somos uma igreja herdeira da reforma. E aí nós temos muito que veio da reforma. Só que a gente pode dizer o seguinte, e vocês podem dizer, pastor, mas é algo que é engraçado, é que se eu vou numa missa no domingo, é o mesmo culto que nós acompanhamos também, é a mesma ordem quase, a mesma sequência. Aliás, até as leituras são iguais. Exatamente, porque Martinho Lutero, quando ele falou a respeito do culto, a missa ela já era organizada, né? E o culto, na verdade, é uma missa, só o termo é diferente. E Martinho Lutero, então, ele manteve muito daquela ordem e daquela decência do culto, inclusive a chamada liturgia. A liturgia, ela é algo muito importante porque ela nos conduz a algo dentro do nosso culto. E ela vai nos conduzindo até nós chegarmos à Santa Ceia, termos a ceia e em seguida a bênção. Mas por que nós utilizamos uma liturgia na igreja luterana? O princípio é que nós temos que ter um culto com ordem e com decência. E a gente já falou lá no nosso outro estudo que o nosso culto ele é dividido em duas partes. A parte sacrificial e a parte sacramental. A parte sacramental é onde Deus vem ao nosso encontro através da sua palavra e através também dos sacramentos. E a parte sacrificial, nós vamos ao encontro de Deus através dos nossos cantos, através das nossas orações e através da nossa participação nos momentos do culto. E assim como há essas duas divisões, na liturgia também há 3 divisões principais. Só que essas divisões a gente vai falar um pouquinho mais delas nos nossos próximos estudos. Hoje a nossa ênfase é o que é a liturgia
e por que ela é importante para o nosso culto. Imagine se o pastor a cada culto fizesse algo diferente. Diferente em que sentido? Imaginem se o pastor iniciasse com a pregação, depois a gente cantava, ou iniciasse com a Santa Ceia. Para isso há a liturgia, para que se tenha uma ordem e uma decência no nosso culto. E para isso é fundamental que nós tenhamos uma ordem a seguir. E essa ordem ela segue uma estrutura que ela vem sendo aperfeiçoada desde os tempos antigos. Desde lá do tempo dos apóstolos de Jesus, ela vem sendo aperfeiçoada. Aliás, até os primeiros encontros dos cristãos, havia uma sequência que eles seguiam. Por exemplo, na Didaquê, que é o manual de instrução dos primeiros cristãos, uma espécie de catecismo, eles tinham o seu momento de encontro, onde se era lida a palavra de Deus, se era expostas as escrituras, só que para o período da ceia, apenas ficavam aqueles que já haviam sido instruídos e que já eram batizados. Mas havia uma ordem e uma sequência, então, desde a Didaquê, desde o manual de instrução dos primeiros cristãos. E a liturgia, então, ela começou a ser aperfeiçoada, chegando à base que nós temos como igreja luterana. E essa base, como eu já comentei, ela conduz a algo para nós que é muito significativo. Nós temos uma invocação, nós temos uma confissão dos pecados, nós temos a leitura da palavra de Deus, nós temos as orações, temos a homilia ou a prédica do pastor, chegando então ao momento da oração geral, a Santa Ceia e a bênção. E dentro desses elementos a gente tem elementos extras, como por exemplo, o que nós estamos empregando nos nossos cultos ultimamente, o chamado Kyrie eleison, Senhor tem piedade. E também temos o Glória. Mas tudo isso para que nós tenhamos uma ordem e uma decência no nosso culto. Vamos então para... Muitos se perguntam, mas por que a igreja luterana ela se difere das outras igrejas quanto à liturgia? Justamente porque nós temos uma ordem que nos leva a um ponto central. E esse ponto central é a Santa Ceia. A Santa Ceia é o elemento central do nosso culto, a qual a liturgia ela nos prepara. Também é importante a gente destacar que para ser uma igreja litúrgica é importante uma série de elementos. Por exemplo, nós temos um altar, nós temos um púlpito, nós temos um ambão, nós temos o local onde o pastor pode subir até o altar, nós temos um altar mais elevado. Tudo isso tem um significado para a liturgia e ela foi aperfeiçoada de acordo com o passar dos tempos. Nós temos templos enormes aí em volta do mundo e nós temos templos menores, né? Temos congregações grandes, temos congregações pequenas, mas há um elemento que ele é central na liturgia, que é o altar. Todas as congregações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, elas possuem um altar. Lógico, o altar ele vai ter diversas formas, mas o intuito de nós termos um altar, ele é um só. É o local em que nós vamos, temos a Santa Ceia, em que o pastor vai e o pastor leva até Deus aquilo que a comunidade está pedindo nas orações, também através de intercessões. Mas sobre o altar a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Voltando à questão da liturgia, algo que eu quero que vocês tenham em mente e que vocês gravem. Que nós temos a liturgia para termos uma ordem e uma decência no nosso culto. Que não é o pastor que trouxe isso de uma hora para outra, que a liturgia ela foi aperfeiçoada com o passar dos tempos. A liturgia ela é algo que nos encaminha para um ponto central no nosso momento de culto. Por isso, ela tem uma ordem que deve ser levada em conta. Uma outra coisa que nós queria trazer para vocês é que a liturgia ela passa por adaptações também, sim.
Não faz muito tempo que dentro das igrejas luteranas nós tínhamos a liturgia toda ela cantada. A ordem do culto principal, número 2 da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, onde se tocava o órgão e era cantada toda a liturgia até o final. E é muito bonito. Ali nós temos uma ordem que ela é a base. Ela é a base para as demais liturgias da nossa igreja, da IELB. A ordem do culto principal 1, a ordem do culto principal 2, que está dentro do nosso livro de liturgias, que pode ser cantada e também falada, mas ela era cantada, ela é a base para as demais liturgias da igreja. Segue o mesmo padrão, porque ali nós temos o que é principal dentro de um culto e o que nós precisamos para a nossa liturgia. Na liturgia 1 e 2, na ordem do culto principal 1 e 2, nós vamos ter a invocação, a confissão dos pecados, a absolvição, todas esses passos dentro desse livro de liturgia. Mas, assim como a liturgia ela foi se adaptando, também as formas de se ter uma invocação, de se ter um Kyrie eleison, que é o Senhor tem piedade, que muitas vezes nós cantávamos Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós. Hoje nós cantamos e utilizamos também um Kyrie cantado como nos nossos cultos, mas um Kyrie diferente. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Temos Kyrie também que é lido em formato de oração. E a liturgia ela continua então passando pelas suas adaptações, só que mantém aquilo que é central, aquilo que é fundamental. A liturgia ela é baseada na palavra de Deus. Todos os elementos, desde a invocação até a bênção, têm base na palavra de Deus. A sua base é a Escritura Sagrada. Por isso que a Igreja Luterana não abre mão da sua liturgia e do que nós chamamos de uma herança litúrgica da Igreja. Seguindo o princípio do apóstolo Paulo, de que o culto deve ter uma ordem e decência, e também porque nós temos uma herança que vem desde lá do tempo dos apóstolos e chegou até nós. Então a nossa liturgia ela é uma liturgia histórica. Passa por adaptações, sim, mas mantém o centro dela, que é Cristo Jesus. Exatamente. A liturgia nos aponta sempre para a obra de Cristo na cruz. O elemento central da liturgia é apontar para Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Podemos usar elementos, músicas diferentes? Sim, podemos. Mas se elas tiverem como foco Cristo Jesus, que é o elemento principal da nossa liturgia. Então seria isso a respeito da liturgia, algo assim simples, mas ao mesmo tempo que carrega um significado muito profundo. Então, recapitulando um pouquinho sobre a liturgia, hoje é mais o que é a liturgia. Nos próximos encontros, nos nossos próximos estudos, nós vamos falar um pouquinho sobre as divisões da liturgia. E já vou dar uma spoiler para vocês aqui do que nós vamos falar mais para frente. Nós temos 3 partes principais da liturgia. A liturgia de entrada, a liturgia da palavra e a liturgia da Santa Ceia. E sobre essas 3 partes, incluindo o que tem nelas, por exemplo, a liturgia de entrada é composta pela acolhida, quando o pastor faz a acolhida, a invocação e os demais elementos a gente vai falar no nosso próximo encontro. Mas recapitulando rapidamente o que é a liturgia, o porquê nós utilizamos a liturgia. O apóstolo Paulo ele diz que o culto deve ter ordem e decência. Não pode ser um elemento aqui, outro lá, outro cá, ou apenas só louvor, ou apenas só oração. Ele deve ter ordem e decência. A liturgia é algo que não é o pastor que vem e trouxe e é assim. Ela vem sendo construída desde os primeiros cristãos. Desde o chamado didaquê,
que é o manual de instrução dos primeiros cristãos, já se tinha uma ordem de como o culto deveria funcionar. A missa foi uma liturgia, é uma liturgia. Martinho Lutero, então, com o movimento da Reforma, ele traz a liturgia também para a Igreja Luterana, essa base, e a utiliza também na missa luterana, que nós chamamos, o culto luterano. A liturgia só tem um principal objetivo: conduzir a Santa Ceia e a Cristo Jesus. Ela mostra a Cristo Jesus. Se uma liturgia não transparece a Cristo, então ela não é uma liturgia, porque a liturgia aponta também para a obra de Cristo na cruz. Onde a liturgia é baseada? Na palavra de Deus. O que significa liturgia? Algo que se repete. E a liturgia também, ela tem vários outros significados, mas para nós o principal é que a liturgia é algo que vai sendo repetido, mas que tem um fundamento. Certo, queridos irmãos? Isso seria o nosso estudo de hoje, esse seria o nosso momento de estudo, momento também de nós conhecermos um pouco mais a respeito da liturgia, o que é a liturgia. Então, com a próxima vez que o pastor fala, olha, a liturgia para esse fim de semana vai ser assim, vocês já sabem o que é a liturgia e o que está por detrás dessa palavra. Então, todo fim de semana, todo o nosso culto tem uma ordem litúrgica, tem uma liturgia que é preparada com muito amor e carinho pelo pastor e que geralmente busca se conectar com o texto que vai ser a base para a mensagem ou com os textos daquele final de semana. Vamos